Como é que você vê essa mudança de posicionamento do Felipe Neto, esse pedido de perdão dele? Deve ser aceito, não deve ser aceito? Que peso isso também tem, né, no processo eleitoral neste momento? Olha, eu acho que tem um peso eleitoral bastante grande, né? Eu acho que até porque o Felipe é um influenciador, é um dos principais influenciadores digitais no Brasil. A partir do momento em que ele reconhece, né, que o posicionamento dele durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff foi equivocado, que a forma como ele lidou com o processo foi equivocado, que várias das críticas que ele fez foram críticas também que ele mesmo reconhece como equivocadas. Agora, o próprio Ministério Público está arquivando a questão das pedaladas, né? Coloca ali mesmo, critica, né? Que discute-se, na verdade, o próprio Ministério Público discute que não houve o crime. Naquela época mesmo a gente discutiu que aquilo não era o suficiente para caçar na presidente Dilma. Ele revê essa posição, revê a ferocidade. A gente vê os vídeos do Felipe, e o Felipe não nega ao falar isso. A gente vê a ferocidade com a qual o Felipe tratava aquela questão da política, e essa ferocidade que ele adotou naquele momento também ajudou a semear toda aquela doideira que aconteceu. Toda aquele tem, não é só ele, não. A única diferença é que entre ele e outras pessoas, o Felipe teve a maturidade de chegar agora e reconhecer que aquela ferocidade, a forma como ele fez, o mesmo conteúdo foram equivocados e pedir desculpa para a pessoa ou pedir desculpa para a audiência dele. Teve gente que fez a metamorfose de lá para cá e nunca se desculpou. Na verdade, fez de conta que não aconteceu nada. Eu não estou falando aqui, estou pedindo aqui para ninguém se exorcizar seus demônios em público. Eu estou só falando que é muito salutar quando alguém vem, se desculpa. Eu acho que a emoção que o Felipe coloca, ela é sincera. Eu acho que aí a gente tem que lembrar que política não é uma relação tecnocrática apenas de uma razão A e de uma razão B que são colocadas na balança. Política é sentimento também. Política é o querer bem. Política é relação humana que se estabelece com as pessoas. É daí que vem, inclusive, as relações da polis grega lá de trás. Não era uma coisa simplesmente racional, também tinha a questão do afeto e de como aquilo se estabelecia dentro da cidade. Então eu acho que eu acho que é super louvável da parte dele que ele coloque isso, né? Que ele se coloque em público, que ele deixe a emoção aflorar, né? Que ele mostre que a partir daquele gatilho aquilo dispara para ele muitas coisas, porque da mesma forma vai disparar também para muitos de seus seguidores que vão refletir sobre esse processo, né? Eu acho que é válido, eu acho que é importante, e aliás, eu acho que eleição é isso. Eleição deveria ser isso, eleição, não estou falando que deveria ser isso pelo PT, pelo PL, que seja, não, eu acho que a eleição deveria ser momentos de catarse de conciliação, mais do que momentos de dissenso e de porrada. Sabe qual que eu vejo o perigo que eu vejo nisso, Sakamoto? É o seguinte, essa mudança total, ela inclui uma mudança numa certa percepção e numa certa disposição de olhar para uma realidade dura, de que, poxa, gente, esse mesmo projeto, esse mesmo partido, que você estava tão convencido de que cometeu crimes enormes de corrupção, sabe o que mudou? Não é só que agora, antes você não gostava, agora você gosta. Os crimes estavam ali, o Petrolão estava ali, enfim, o mensalão aconteceu, essas coisas foram reais e foram gravíssimas. Onde que elas foram parar agora? Não é porque o Bolsonaro é ainda pior, deixa de ser, mas se você adere essa tipo de conversão ao petismo, que você chora ao falar da bondade dos líderes do PT, é muita ingenuidade isso também, gente, é muita ingenuidade. Joel, é que eu acho só para terminar a réplica, é que eu acho, Joel, que você não tá. São dois elementos bem diferentes. Primeiro, você tem que perceber a ferocidade com a qual, tipo, não só o Felipe, outras pessoas também trataram o processo. Não foi uma discussão de, tipo, sabe, de lords, não, houve muita violência. E eu falo de violência em primeira pessoa de ter sofrido naquele momento, né? Eu sei como que foi aquilo, na verdade, né? Então, o que acontece é que eu acho muito positivo que no momento em que você tenha isso, esse processo esteja tem um dissenso. E outra coisa, né, eu também acho que eu entendo o seu ponto de vista a respeito dos problemas e tudo que o PT teve, viveu, mas ao mesmo tempo eu também entendo que, do ponto de vista legal, né, por exemplo, o ex-presidente Lula não deve nada para a justiça. Pode-se discutir que houve crime A, B ou C, mas não deve nada para a justiça nesse momento. Então, eu acredito também que o próprio Felipe, ao colocar isso, né, ele também ele se alinha nesse processo, né?
A justiça que tem que declarar se houve ou não crime, de como houve crime, né? E aí, a partir do momento que a justiça declarar, é aceito e é punida as pessoas, né? Antes disso, eu acho que a gente não deveria fazer isso ou investir nisso exatamente para não cometer os mesmos erros da Lava Jato, que, com uma boa intenção, acabou cometendo seus crimes, né?